A gente pode entender então que, se a gente fizer uma comparação da nossa vida como se fosse um barco, né, navegando, o hábito da proatividade é você assumir a direção desse barco. Você comanda o barco da sua vida. O hábito 1 é o hábito em que você assume o comando da sua própria vida. E aí, se a gente pensar então, S estímulo, R resposta. O estímulo determina a resposta. Essa aqui é outra foto do Pavlov com os cachorrinhos dele. E pensar, eu não sou um cachorro. Eu sou um ser humano. O cachorro, ele não tem condições, dentro das possibilidades genéticas da espécie dele, de fazer esse pensamento. E nós vamos ver daqui a pouco 4 dons que são unicamente humanos. Só os seres humanos têm esses dons, que a gente vai utilizar para começar a desenvolver o músculo da proatividade. E o que a gente tem que fazer então? É começar a fazer um trabalho para separar o estímulo da resposta, abrir esse espaço para dar tempo de escolher a resposta. E como é que a gente faz isso? Utilizando os 4 dons unicamente humanos. O primeiro deles é o dom do autoconhecimento, também chamado de autoconsciência. No livro, se eu não me engano, eles traduzem como autoconsciência, mas eu particularmente não gosto dessa tradução, porque se a gente for examinar o que é esse dom, é o dom de olhar para si mesmo. É o dom de conseguir perceber como é que está pensando a respeito das coisas. O ser humano é o único dos seres desse planeta que são capazes de pensar a respeito do próprio pensamento. Examinar aquilo que estão pensando e o que estão fazendo. E perguntar, será que eu estou certo? Parecido com alguma coisa que vocês conhecem? Então, esse dom, o dom do autoconhecimento, é um dos dons que a gente tem que começar a utilizar para exercitar o músculo da proatividade. O dom do autoconhecimento. A entender, por exemplo, que eu dou determinada resposta por causa de uma influência. Como eu disse, existem coisas que aconteceram na nossa infância que influenciam o nosso comportamento. A partir do momento que eu reconheço essa influência, eu posso transformar o meu condicionamento e agir diferente. Então, uma das coisas que eu uso é o autoconhecimento. A segunda coisa, eu citei um pouco mais cedo aqui, é a imaginação. É ser capaz de pensar em algo que ainda não existe, projetar um futuro melhor, se ver respondendo de uma forma melhor, de uma forma diferente daquilo que está condicionada. É a gente, por exemplo, exercitar. Eu sei que sempre que aquele fulano, aquele colega vem falar comigo, eu perco a paciência com ele. Sabe por quê? Porque ele me lembra um tio que eu tinha que, nossa, aquele tio era muito chato. Então a gente começar a pensar, bom, hoje à tarde eu vou encontrar com aquele fulano, então peraí, deixa eu fazer um exercício aqui de me ver conversando com ele, respondendo de uma maneira mais proativa, sem ser reativo. Essa capacidade que nós temos de imaginar uma situação que ela não existe ainda na vida real, auxilia, quando ela acontecer, de eu responder, aumenta a probabilidade de eu responder de uma maneira mais adequada. Até aqui tudo bem? Terceiro é a consciência. É algo que existe dentro de nós e que está conectada, está ligada
a esses princípios universais que a gente tem falando. É algo dentro de nós que nos diz o que é errado e o que é certo. Que a gente sente o que é errado e o que é certo. Algo dentro de nós mesmos. Então a gente usando o autoconhecimento, memória, consciência e a nossa vontade independente. É a capacidade que nós temos, algumas pessoas chamam isso de livre-arbítrio. É a nossa vontade independente, é a capacidade que a gente tem de fazer aquilo que a gente quer. Se a gente está fazendo uma determinada coisa, é porque quer. Tem o condicionamento? Tem. Mas se a pessoa faz, porque ela está querendo. Porque cada pessoa tem a vontade independente. Então, esses 4 dons são a chave para a gente desenvolver o músculo da proatividade. Utilizar esses 4 dons que nós temos no sentido de reconhecer os nossos condicionamentos e transformá-los diante de valores que a gente escolher para a nossa vida.